Salve família vascaína, Helder Florê falando. Nas últimas semanas o vascaíno vem sendo bombardeado com notícias contraditórias que em algum momento aproximam o Vasco com a volta de se tornar um clube empresa, com a volta de se tornar uma SAF como planejado lá atrás, e em outros momentos aproximam o Vasco com a volta daquele passado associativo que ninguém quer. Qual será o futuro do Vasco? Vamos discutir isso nesse vídeo de hoje, mas antes de começar essa discussão, você que está me assistindo, já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha o vídeo, ativa o sininho para você sempre souber quando tem vídeo novo. Dá essa moral e ajuda o canal a crescer, porque aqui se exalta o Clube de Regatas Vasco da Gama. Qual será o futuro do Vasco? É o grande debate que o vascaíno tem em mente. O Vasco ele vai voltar para aquele passado associativo? Ou o Vasco vai caminhar para ser um clube empresa novamente, para uma revenda? A gente está tendo sinais muito contraditórios, o que deixa o torcedor vascaíno apreensivo e com dúvida. Eu anotei aqui algumas coisas para falar nesse vídeo de hoje, mas o Vasco ele lançou recentemente uma série de vídeos curtos na Vasco TV falando sobre uma reestruturação econômica que o clube tem que passar para equalizar suas dívidas, que geraria uma melhora do clube no longo prazo, uma melhora de credibilidade, um discurso muito bom, tudo muito correto, o que deixa a gente a entender que o clube está num caminho novamente de ser empresa, de ter um profissionalismo, de ter uma responsabilidade com as suas dívidas. Porém, observando um pouco mais esses vídeos, nos próprios vídeos você encontra contradições nas declarações. O CFO do Vasco, o cara das finanças lá, Rafael Viana, ele falou na entrevista que ele deu que o Vasco ele vai precisar, nos próximos anos, dentro da reestruturação financeira, ter um limite para gastos no futebol. Então a reestruturação financeira ela vai impor ao Vasco um limite para gastos no futebol. Tudo bem, até aí não há nenhum problema. A grande questão é, o CFO, já o CEO do Vasco, já o executivo principal, Carlos Amodeu, ele deu também entrevista para a Vasco TV e ele falou: a reestruturação não vai afetar em nada o futebol do Vasco, nem em salários, nem em contratações. Na mesma época, o Vasco lançou uma nota nas redes sociais falando sobre a reestruturação. E essa nota diz que essa reestruturação vai exigir do torcedor sacrifício e tempos difíceis. Ora, o que a gente tem que esperar dessa reestruturação? Sacrifício? Tempos difíceis? Gastos limitados no futebol? Ou uma reestruturação que não vai afetar em nada a vida do futebol do clube, nem em contratações e nem em pagamento de salários? Vai afetar? Não vai afetar? O que a gente vai esperar disso? Por outro lado, o mesmo CEO, Carlos Amodeu, ele fala que o Vasco já está passando por um processo de reestruturação. E eu imagino que esse processo de reestruturação ele já acontecia desde a janela de transferências da agora, que teve no meio do ano. E nessa janela de transferências, em meio a um processo de reestruturação, o Vasco tentou contratar jogadores como Pepe, isso foi noticiado, Sérgio Ramos, Rafael Tolói, jogadores muito caros. Como que você, por um lado, fala de sacrifício, tempos difíceis, limite de gastos, e do outro lado está tentando contratar jogadores caríssimos? Bate isso? Essa ideia bate? Trouxemos Felipe Coutinho, que é um jogador que a torcida ficou muito animada, não estou aqui discutindo a contratação, estou discutindo o discurso, que é um jogador que custa um salário altíssimo por mês. E ainda trouxe junto com ele 2 jogadores,
novos, Souza e Alex Teixeira. Então a gente tem, o que a gente pode esperar? A gente tem um discurso de gastos controlados ou não? Na mesma janela de transferência, o Vasco gastou 20 milhões de reais comprando jogadores, inclusive comprou o Jean Davi, que veio do futebol mexicano, por 8 milhões de reais, jogador de mais de 30 anos de idade que veio do futebol mexicano por 8 milhões de reais. Qual o sinal que a gente tem que achar disso daí na próxima janela? Vamos ter contenção? Não vamos ter? Não vai afetar nada? Está muito difícil da gente ter essa resposta sobre qual vai ser o destino do Vasco. Transparência também é um problema, é uma questão que está contraditória. A gente tinha, antes ainda de virar SAF, do Pedrinho assumir o controle, a gente tinha o Pedrinho cobrando muito uma falta de transparência da 777, e era uma cobrança totalmente correta, que o Pedrinho realmente, a 777 não tinha transparência sobre seus atos. E o Pedrinho, para expor isso, ele deu uma coletiva em que ele passou basicamente toda a coletiva falando: eu não posso falar. Foi uma tentativa de ridicularizar a falta de transparência da 777. A questão é que quando o Pedrinho virou presidente, ele não está agindo diferente da 777. Nós temos um presidente que há muito tempo não dá as caras, um presidente que tem o Instagram trancado, então você tem que solicitar para seguir ele, e que tem bloqueado torcedores que o criticam. Certo que o Instagram dele é pessoal, porém, é fato também que ele, em muitos momentos, antes de virar presidente, principalmente, ele usou o Instagram como uma maneira de se posicionar. E, de repente, agora, o Instagram pessoal não tem posicionamento e o vascaíno fica sem entender qual tipo de transparência que a gente vai ter. A transparência cobrada na época da 77 ou a transparência exercida atualmente? E o planejamento? Há um discurso de reestruturação em que o Vasco, estudando medidas de elevação de receitas, o que dá a entender um planejamento do clube no que vem por aí, porém, é totalmente contraditório com o que o Vasco exerceu na mesma janela de transferências, em que o Vasco não contratou um zagueiro, sendo que era muito óbvio que o Vasco precisava de um zagueiro, em que o Vasco gastou milhões em 2 jogadores que não jogam, e que o Vasco usou um recurso da época do amadorismo, que é trazer jogadores a pedido de outro. Então o Vasco trouxe Souza e Alex Teixeira não porque julgava que ele seria importante, mas porque o Felipe Coutinho pediu. Ora, cadê o planejamento nisso daí? Cadê o profissionalismo nisso daí? E cadê o Vasco reformulando o seu departamento de scout, de análise, trazendo novos nomes, fazendo tal qual outros clubes fazem? Nem todo clube vai no mercado, contrata bem, gastando muito dinheiro. Tem clube que vai no mercado, contrata bem e não faz isso. Porém, é um clube que é inteligente no mercado. O próprio Botafogo fez isso muitas vezes. O Fortaleza é águia de mercado. Contrata sempre, monta sempre bons times, gastando pouco. Para isso a gente tem que ter investimento pessoal, investimento num scout com muitos e bons profissionais, em software de pesquisa de mercado. Com 8 milhões de reais gastos no Jean Davi, um jogador que não consegue dominar uma bola praticamente porque é desarmado, dava para construir quantos campos lá no CT Moacir Barbosa? Dava para construir a tal área molhada que o senhor Marcelo Santana disse que precisava?
Então por que ele não gastou nisso ao invés de gastar no atacante como esse? Se precisava tanto. Dava para construir, finalizar o CT de Duque de Caxias e parar de usar a base como um CT emprestado de um clube pequeno, que é um negócio ridículo num clube do tamanho do Vasco. Então qual é o nosso planejamento? Temos planejamento na prática ou temos planejamento só no discurso? A torcida fica na dúvida. E hoje o Vasco lançou, ele atualizou a resposta a perguntas sobre a reestruturação financeira, e ele incluiu um trecho, eu até copiei aqui e vou ler esse trecho, que ele incluiu um trecho falando assim, ó, a associação mantém a intenção de vender quem compreenda, vender, né, mas vender para quem compreenda a grandeza do Vasco. E enquanto isso, buscamos reestruturar, buscamos reestruturar o clube, porque a instituição não pode ficar parada. Ou seja, o Vasco disse na nota que ele tem a intenção de vender, que não recebeu nenhuma proposta e que enquanto não chegam as propostas, ele vai reestruturar o clube. Porque a ideia não é vender o clube para qualquer um. Muito bem, aplausos, discurso corretíssimo. Mas o vascaíno se pergunta até que ponto esse discurso é verdadeiro ou ele é apenas uma cortina de fumaça para, na verdade, não vender o Vasco nunca. Porque, na mesma Vasco TV, o CFO, Rafael Viana, disse que ele falou assim, ó, muitas instituições financeiras queriam comprar o Vasco. Seria possível chegar em uma negociação, mas nós decidimos fazer uma reestruturação. Ele disse que muitas instituições queriam comprar o Vasco, mas eles decidiram não... É isso que está dito na fala dele. Não com essas palavras, mas está plenamente compreensível. Que as instituições procuraram o Vasco, que seria possível chegar em uma negociação. Mas o Vasco optou por fazer a reestruturação e não vendeu o clube agora. Já na nota que o Vasco lança, ele disse que o Vasco diz que tem interesse em vender, porém não recebeu proposta. E enquanto não chega o parceiro que o Vasco procura, que compreenda a grandeza do clube, o Vasco vai se reestruturar. Ora, o Vasco não quer vender porque quer reestruturar primeiro, ou ele não recebeu proposta e enquanto isso vai se reestruturar. Está contraditório isso. A gente não sabe o que aconteceu de verdade. Dava para vender agora, mas o clube resolveu se reestruturar? Ou nem chegou proposta e enquanto isso a gente se reestrutura? A gente não entende. O discurso de não vender para uma 777 da vida é correto, eu aplaudo. Já falei, eu não estou com pressa para o Vasco virar SAF de novo. Não estou. Eu prefiro esperar e que se faça bem feito. Correto. Aplaudo esse discurso. Porém, esses vários sinais de contradição deixam a gente na dúvida se, de fato, o Vasco está sendo cauteloso ou está usando isso como cortina de fumaça para, na verdade, manter o clube como uma SAF associativa, que é o título desse vídeo. Essa semana surgiu uma notícia de que um grego bilionário teria interesse em comprar o Vasco, e a torcida do Vasco enlouqueceu. Comentários, curtidas de posts e etc. Para algo que aparentemente não tem nenhuma materialidade. Aparentemente é algo que no momento é totalmente superficial. Porém, a gente tem uma torcida que está carente, que ela quer se agarrar em alguma coisa. E ela acaba, muitas vezes, se expondo, porque ela não sabe o que esperar do Vasco. Então, ela, para não ficar parada esperando fracassar, ela tenta agir da forma dela.
Então o Vasco vai ser vendido? Se a gente sabe que o Vasco não vai ser vendido, ninguém vai atrás de grego. Se a gente sabe que vai ser vendido, para quem? A gente não sabe é de nada. E a gente fica pegando essas notícias contraditórias e tentando entender qual Vasco teremos para 2025. Qual Vasco teremos para o futuro? Nós não queremos a volta do passado para 777. Mas também, tampouco, queremos a volta do passado lá para o clube associativo. Que com todas as mazelas da política vascaína, acabou destruindo um clube gigante. Então teremos o quê? Teremos uma nova SAF? Por que então esses discursos tão contraditórios? Nos manteremos como associativo? Então por que está faltando transparência? Por que não fala isso para a torcida? Precisamos saber. Porque não foi essa voltar a ser associativo, não foi essa a escolha do sócio vascaíno lá atrás na Assembleia Geral, quando votou majoritariamente para o Vasco virar SAF. Muito menos foi com esse discurso que o Vascaíno elegeu o Pedrinho presidente, para ele voltar a tornar o Vasco associativo e virar o gestor do clube. Não foi essa a intenção. Então, queremos sim saber o que vai acontecer com o clube, para a gente poder dar o aval e concordar como torcedor, como sócio, como quem realmente é o dono legítimo desse clube, ou então dizer, não, peraí, não foi para isso que a gente optou, então vamos mudar tudo. Precisamos saber. E ainda que o Vasco fique como associativo, como o clube associativo, não deixe de ter as cobranças que tem para a SAF. Não deixe de ter que ser necessário um futebol forte, com planejamento, com inteligência, com o clube investindo em estrutura, investindo em material humano qualificado, tendo transparência, tendo projeto de longo prazo, mas também tendo um projeto de curto prazo. Nada disso deixa de ser cobrado se o clube continuar como associativo. Porém, a gente não sabe. Por quê? Os sinais dados são contraditórios. E a gente não sabe. E a pergunta do vascaíno hoje é: o que será do Vasco no futuro? Voltaremos a ser associativo? Voltaremos a ser SAF? Enquanto o torcedor não tiver essa resposta, tudo o que a direção falar vai acabar caindo, infelizmente, na dúvida, no descrédito, na falta de credibilidade. Aguardamos respostas concretas. Gostou desse vídeo? Gosta do conteúdo? Se inscreve no canal, deixa o comentário aqui embaixo. Aqui brigamos sempre pelo Vasco da Gama. Tamo junto. Saudações vascaínas.